Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos numa série especial sobre a obra no exterior. Uma série que começou no mês de setembro e que vem nós vemos colocando novos conteúdos aqui porque a abrangência da obra é muito grande e por isso, nesse formato dinâmico, diferente, você assiste aos pastores responsáveis pela obra no exterior que falam, que respondem a perguntas sobre as suas áreas, sobre as áreas que eles dão assistência. E hoje nós vamos conversar com o pastor Gerson Belucci, que é o coordenador da Igreja Cristã Maranata na Europa Ocidental. Pastor Gerson, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus, pastor Josias, cumprimento também aos demais irmãos que nos assistem e dizer que é um grande prazer estar aqui para conversarmos um pouco sobre a obra do Senhor, a obra do Espírito na Europa Ocidental. Amém, meu companheiro. Bom, vamos então às perguntas. Quando a gente fala da obra no exterior, de maneira particular na Europa Ocidental, nós estamos falando de quantos países? Em quantos países a Igreja Cristã Maranata está presente? Temos a presença da obra, pastor Josias e irmãos, em Portugal, na Inglaterra, Itália, Espanha, França, Alemanha, Suíça, nos Países Baixos, que são a Holanda, Bélgica e Luxemburgo, e temos presença também na Suécia, Irlanda, Hungria e Dinamarca. Então, isso é motivo de glorificação. Louvado seja o Senhor por isso, Josias. Na Europa, há diversos países e diversas línguas ou diversos idiomas. Como são realizados os cultos de forma que a doutrina que é transmitida, através desses cultos possa alcançar a todas as pessoas nos seus diversos idiomas? Muito bem, os cultos e a forma que a doutrina é disseminada, eu vou explicar aqui para os irmãos. Em Portugal, nós adaptamos os louvores com as expressões do idioma em Portugal. A gente sabe que o idioma aqui em Portugal possui algumas diferenças em relação ao português que nós falamos no Brasil. Nos demais países, os cultos são realizados preferencialmente no idioma local. Mas quando não é possível, os cultos são realizados em português com aquela tradução simultânea, onde põe o fone, ou aquela consecutiva, que é aquela feita no púlpito, quando um pastor prega em português e o outro consecutivamente vai traduzindo para a língua do país. Quanto aos louvores, da mesma forma, alguns são cantados em português e outros cantados na língua local. Cada país faz a tradução e a versão dos hinos da coletânea, tendo o zelo de manter a mensagem original do hino. E eu gostaria de destacar, pastor Josias e irmãos, um trabalho de tradução dos nossos louvores da coletânea, do idioma português para o inglês. E já há alguns anos nós temos um grupo de trabalho composto por irmãos e irmãs que são membros da obra na Inglaterra, nos Estados Unidos e Canadá, e esse grupo faz a tradução e a versão dos louvores, tanto aqueles louvores que são cantados para a igreja, como os louvores que são cantados nas classes das crianças, intermediários e adolescentes. É interessante que essas gravações e adaptação dos slides para a língua inglesa também é feita, ou são feitas, por esse grupo. E eu até convido os irmãos a acessarem esses louvores que estão disponíveis no YouTube. No Reino Unido, Maranata Christian Church UK, UK. E o link dos Estados Unidos é mccachurch.org. E lá os irmãos vão encontrar um grande número de hinos em inglês. Os irmãos vão ser muito edificados, principalmente com as crianças, cantando e louvando ao Senhor. Aqui no Brasil, Gerson, algo comum para nós é irmos ao Manaim. Isso é uma bênção. A gente vai sempre ao Manaim, os irmãos têm aquela alegria de ir, e ali nós participamos de seminários e também de encontros. Mas como é que isso funciona na Europa? Você pode falar para nós?
Eu quero destacar, pastor Josias e irmãos, aquilo que é feito no Manaim aqui em Portugal, que foi o primeiro Manaim adquirido pela Igreja Cristã Maranata fora do Brasil. Esse local tem sido uma bênção para a obra. Nós temos eventos no Manaim pelo menos uma vez por mês. E os irmãos de Portugal têm amado o Manaim, pois tem sido um local de bênção para o nosso povo. A gente observa que, mesmo nos momentos de mutirão, de limpeza, de organização, o Manaim tem sido um local de bênção realmente. Então, aqui em Portugal, o Manaim tem recebido pastores e irmãos de outros países nos nossos eventos. E assim, parte da Europa tem sido atendida com esse nosso Manaim em Portugal. Um detalhe importante, pastor Josias e irmãos, é que no mês de outubro desse ano, nós teremos 2 seminários internacionais no Manaim. E virão 2 pastores do Brasil, o pastor Alexandre Gueiros, que é o vice-presidente da Igreja Cristã Maranata, e o pastor Amadeu Loureiro, que é membro do Conselho Presbiteral. No dia 19 de outubro, o seminário internacional será na Inglaterra, vejam que bênção, no novo templo adquirido, e aproveitaremos o evento do seminário para fazermos a consagração do local, com a presença desses 2 pastores vindos do Brasil e uma mensagem especial do nosso querido presidente, pastor Gedeu Tigueiros. Já no dia 20, esses mesmos pastores estarão na cidade de Milão para o seminário na Itália. Observem, meus irmãos, esses seminários internacionais têm proporcionado ao nosso povo uma bênção muito grande. Os irmãos se preparam por meses aguardando esses eventos, e é um momento especial, onde o Espírito Santo é derramado nas aulas, no convívio com os irmãos, nas assistências que os pastores e obreiros dão àqueles que estão participando do seminário. Que coisa maravilhosa, né? É isso mesmo, que bênção. Mas vamos lá, tem mais perguntas, Gerson? Nós temos visto que a obra no exterior tem crescido muito, temos percebido isso todos os dias. E nós oramos pela obra no exterior todos os anos no mês de setembro. A pergunta que eu te faço agora é em relação ao crescimento das igrejas, levando em consideração as realidades diversas dos países da Europa. Como é que se dá esse crescimento, ou seja, como é que é feito o trabalho de evangelização para que aconteça esse crescimento? Pois é, pastor Josias, essa oração tem chegado até nós. De fato, a intercessão dos irmãos do Brasil pela obra no exterior tem produzido muito fruto. Desde a minha passagem pela América e agora aqui na Europa, nós temos visto isso. Para se ter uma ideia, a evangelização aqui na Europa tem sido um marco nos países. O trabalho do Evangelho Sem Fronteiras, né, realizado pelos jovens, tem sido um marco para nós aqui. Eles têm se dedicado, os jovens trabalhado juntamente com os pastores de forma incansável, saindo às ruas, evangelizando com a entrega, distribuição de convites, cantando com faixas. E a abordagem tem sido gloriosa, porque não é simplesmente a entrega de um folheto, né? É a entrega de um folheto, a oração, a entrega dos dons. E uma coisa maravilhosa, nós temos vivido grandes experiências com aqueles dons específicos entregues às pessoas evangelizadas, que se cumprem ali na hora. Esse trabalho tem sido uma bênção, exemplo do que tem acontecido no Brasil e em outros países. E eu quero destacar os últimos eventos realizados aqui pelo Evangelho Sem Fronteiras em Portugal. Nós podemos sair às ruas, é um país que dá essa liberdade, e fizemos várias igrejas. Eu posso citar algumas delas aqui: Portimão, Odivelas, Mafra, Coimbra, Montijo, tem uma igreja chamada Cruz de Pau, outra Cartacho, e elas realizaram esse trabalho abençoado, cantando louvores, evangelizando, convidando para o culto da noite. E, geralmente o culto da noite é uma festa, né? Uma festa com aqueles que vieram das ruas convidados e das casas também.
No norte do país, no Porto, nós teremos o Evangelho Sem Fronteiras em breve, onde os jovens se deslocarão para lá. Observe, pastor Josias e irmãos, que outros países da Europa também estão aplicando esse sistema de evangelização do Evangelho Sem Fronteira. Inglaterra, a Holanda, Bélgica e Luxemburgo, que são países considerados, chamados de Países Baixos. E outra forma de evangelizar, que é muito eficaz, tem sido o envio dos links dos nossos cultos diários pelos irmãos, usando as nossas redes sociais. Nós sabemos, irmãos, eu quero aproveitar aqui, pastor Josias, e dizer que a nossa rede social, a Rádio Manaim, a TV Web, os canais, o nosso material de mídia é muito profundo, ele é muito bem elaborado e atende a vários níveis de pessoas. Nós temos palavras aos pastores, às professoras de crianças, intermediários e adolescentes, material de evangelização, enfim. Eu recomendo aos irmãos que estão nos assistindo que acessem as nossas mídias para observarem isso. E nós temos tido esse resultado glorioso para a honra e glória do Senhor. Que bênção, que maravilha. Realizar a obra, evangelizar é uma experiência linda, maravilhosa. Muito bem, com esse trabalho de evangelização que está sendo realizado, nós também, naturalmente, vemos a quantidade de membros, de pessoas que estão dentro da igreja, que se identificam, que assistem aos nossos cultos, os membros. E isso faz com que haja a necessidade de mais templos, mais igrejas, mais locais de culto. Como é que é essa relação, essa questão dos templos na Europa? Em Portugal, pastor Josias e irmãos, nos últimos 2 anos, foram abertas 4 novas igrejas com salão alugado. Em Coimbra, nós estávamos no hotel, fomos para um salão. Amadora, Montijo e Caldas da Rainha, que estávamos em casa de irmãos e fomos para salão alugado. E agora, nesse mês de outubro ou início de novembro, nós consagraremos mais um salão na cidade de Alenquer. E com isso nós temos crescido, graças a Deus. Nós tivemos o ano passado 116 batismos nas nossas igrejas aqui na Europa. Isso é motivo de glorificação ao Senhor. Ainda voltando um pouquinho sobre os imóveis de propriedade da Igreja Cristã Maranata, nós temos Manaim de Portugal, a Igreja de Queluz, Setúbal e Faro, que foi consagrado recentemente e tivemos o privilégio de uma palavra vinda do pastor Gedeuti, exclusiva para essa consagração. E atualmente estamos em fase de negociação para adquirir mais 2 imóveis em Portugal, um na cidade do Porto, outro na cidade do Carregado. Estamos aí batalhando para outros países também, imóveis que estão surgindo, estamos lutando. Imóvel próprio nós temos ainda em Amsterdã, na Holanda, também em Madrid, ali na Espanha, e nas cidades de Treviso e Torino, na Itália. Na França, nós temos um imóvel ali na região parisiense, e é também de propriedade da nossa Igreja Cristã Maranata. Na Inglaterra, como já citamos, o templo foi adquirido, está sendo preparado em fase final para consagração agora, juntamente com o Seminário Internacional. Louvado seja o nome do Senhor por essas bênçãos. Amém. Temos visto também, nos alegrado com os novos templos que têm sido adquiridos. Muito bem, vamos a uma outra pergunta. Há algo que para nós é prioritário, chama-se unidade doutrinária. E isso gera uma experiência, nós vivemos aqui na obra, de comunhão entre os irmãos. Mas, às vezes, essa condição de unidade doutrinária, de comunhão, pode se tornar um desafio, especialmente quando a gente fala de um continente grande, vasto, como é a Europa, que tem tantos países diferentes, governos, formas de governo diferentes, enfim. Como é que a igreja trabalha essa questão das dificuldades enfrentadas nos diversos países na Europa? Então, pastor Josias, essa é uma questão muito séria, A nossa unidade doutrinária
tem sido observada por muitos evangélicos aqui da Europa. E eles não entendem como nós conseguimos ter uma unidade, né, vindo da escola bíblica, dos nossos seminários, uma unidade em todas as nossas igrejas. Isso chama a atenção dos crentes que vêm visitar as nossas igrejas. E, evidentemente, nós sabemos que isso é fortalecido pelos seminários que vêm do Brasil e pelos ensinos doutrinários que nós recebemos semanalmente pela EBD, a nossa escola bíblica dominical, sólida na doutrina e que tem sido uma bênção para o nosso povo. Não só para os adultos, né, para as crianças também. E esse conteúdo tem sido amplamente divulgado, tanto nas reuniões de pastores, e eles dão capilaridade a essas informações, fazendo chegar nos membros e fortalecendo a informação junto aos membros nos cultos. E cada culto é aplicada essa doutrina que vem da escola bíblica e também dos nossos seminários. Pastor Josias e irmãos, eu quero destacar uma experiência porque as igrejas da Europa, nós todos da obra na Europa, estamos tendo uma experiência muito interessante quanto à oração. E nessa última semana foi realizado pela terceira vez um período de oração ininterrupta. Esse período é online, com todas as igrejas dos 14 países. Elas ficam conectadas via aplicativo Zoom e orando pelos motivos que são elencados ali. Os seminários que ocorrerão em favor dos assuntos do mês, em favor da obra em geral. Para que os irmãos entendam melhor, esse período de oração ocorre em uma sala criada online, onde todos os irmãos podem se conectar a qualquer momento daquele dia, né? São 24 mais uma hora, são 25 horas, e sempre há um pastor, ungido ou um diácono, conduzindo um período de oração de meia hora cada um. É feita uma escala pré-organizada, né, com algumas instruções, quais os louvores que serão cantados, que a mensagem tem que ser curtinha, de 1 minuto ou 2, leia um texto, não é verdade? E aí, esses momentos têm sido momentos especiais para os nossos irmãos. Geralmente, há muitos irmãos que não ficam apenas meia hora ou uma hora. Há irmãos que ficam períodos longos ali orando, intercedendo, irmãos e irmãs dos nossos países. É uma pena, Gerson, a gente vai precisar acabar, mas eu acho que dá tempo ainda para mais uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: e o futuro? Qual a visão, a perspectiva que nós temos para a obra na Europa Ocidental? Então, pastor Josias, irmãos, a perspectiva para a Europa continua sendo a necessidade de um crescimento da obra. E nós temos uma mensagem, a nossa mensagem é mensagem bíblica poderosa. Jesus está vivo e ele vai voltar para arrebatar a sua igreja a qualquer momento. Para os irmãos terem uma ideia, o contexto da situação do cristianismo na Europa, que foi o berço do protestantismo, é aquela que nós temos ouvido na escola bíblica, nos nossos seminários, a situação de um cristianismo caótico. Mas mesmo assim, com esse cenário, nós temos recebido pessoas que entram nas nossas igrejas e o Espírito Santo tem operado de forma maravilhosa, porque são vidas sedentas, acostumadas a uma mensagem tradicional, né, que atinge simplesmente o intelecto, mensagens elaboradas, mas que não alcançam a alma daquele necessitado, da alma sedenta. E o que nós temos visto? A palavra viva, a palavra revelada, a manifestação do Espírito Santo com dons espirituais, com o batismo com o Espírito Santo. E eu quero aproveitar essa oportunidade que os irmãos estão nos assistindo para pedir que os irmãos continuem orando pelos países aqui desse velho continente europeu. E para encerrar, meus irmãos, esse momento tão gostoso e tão participativo, eu quero deixar um texto que eu gosto muito, que está na carta de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15,
versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, meu companheiro. Foi um grande prazer estarmos interagindo através desse formato diferente, inovador, dinâmico que nós estamos usando aqui na TV Manaim. Foi um prazer estar com você, falar com você, interagir com você. Que Deus o abençoe e abençoe a obra aí na Europa Ocidental. Pastor Josias, irmãos, foi um privilégio estar aqui com você e com os nossos queridos telespectadores dos nossos canais. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Chegamos então ao final de mais uma edição desse conteúdo especial, dessa série especial sobre a obra no exterior. Se Deus quiser, a gente volta daqui a alguns dias com mais um conteúdo desse para você conhecer mais profundamente a obra no exterior. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.